Olá, simbora, turma. Boa noite. Vamos entrando. Live de última hora, mas com excelente propósito, tá, pessoal? Realmente eu peço desculpas por não ter avisado antes. Eu realmente gosto de fazer tudo super, ultra bem programado, é verdade. Mas hoje pela manhã que eu digo aqui no horário de Brasília, no fuso horário oficial do Brasil, eu bati um papo muito legal com Anderson. Anderson, 196 Sonhos, que eu acredito que a grande maioria aqui já conhece, inclusive muitos de vocês chegaram até aqui naquela época que eu pude participar daquela viagem, aquela volta ao mundo, tá certo? E ele e Lucas, os dois aventureiros, estão vivenciando um pouco da história. É muito legal, certo? Legal é vivenciar a história, mas obviamente que não é legal o que acontece, nenhum conflito a gente não vai absolutamente enaltecer, mas os dois estão hoje na Ucrânia. Na verdade, Anderson foi para a Ucrânia há um tempinho, porque vocês bem sabem, né? Ele é um cara bem apaixonado e foi lá, e já ele casa. Já ele vai virar um quase cidadão ucraniano. Mas aí, resultado, ele foi com Lucas. A Ucrânia é grande, tá, gente? A Ucrânia, para o padrão europeu, é um país considerado gigante, perto de outros países, tá certo? E ele foi para uma zona, eles foram, Lucas e Anderson, para uma zona de guerra, na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Então, a gente bolou essa live de última hora, foi ideia minha, ideia dele e ideia também de Lucas, os três em conjunto, e disse, poxa, bora fazer uma aula aqui bem legal para eles falarem um pouco. Eu vou falar, tá certo, gente? Eu falo demais, vocês sabem disso, mas eu quero também ouvir os depoimentos de Anderson e de Lucas, porque, queira ou não, eu estou aqui no Brasil. Nós estamos aqui, apesar de que nós temos aqui pessoas do mundo inteiro, mas eles estão por lá, tá certo? Então, eles vão ter a oportunidade de compartilhar um pouco das experiências, tá bom? Lembrando, pessoal que está nos comentários, já eu vou travar os comentários, tá certo? Para que a gente possa se concentrar. Essa live de agora não é sobre a questão do Afeganistão, vai ter um Minuto Geográfico hoje, 9 horas da noite vamos postar como todos os dias, absolutamente, mas só uma crítica, tá certo, gente? Quantas explosões aconteceram em Cabul nos últimos anos, no Afeganistão em 20 anos? Mas parece que todo mundo agora está falando sobre as explosões, por quê? Porque morreram soldados, mais de 10 fuzileiros americanos. E isso vai para conta, basicamente, do Joe Biden, tá? Ele, com certeza, dos presidentes, dos 4 que passaram por tudo isso, ele é diretamente o mais afetado em termos de popularidade, tá bom? Mas a gente fala no Minuto Geográfico. Eu vou agora colocar Anderson aqui. Cadê? Anderson já pediu. Beleza. Anderson vai entrar pra gente conversar. Beleza? Anderson entrou. Meu compadre, tudo firme, meu irmão. Agradeço demais aí pela oportunidade. A gente vai fazer um bate-papo bem legal, muito bacana. Eu já estava explicando, tá? Eu queria uma estratégia. Eu expliquei ao pessoal o que era, porque tem um monte de gente, Anderson, achando que a gente ia falar sobre o Afeganistão. Não. Eu vou gravar o Minuto Geográfico já, lá para as 9 horas da noite, e aí eu comento sobre as explosões que aconteceram na entrada do aeroporto de Cabul. Amigo, seja bem-vindo. A palavra é sua, por favor. E Lucas. Coloca Lucas aí. Primeiramente, boa noite. É uma honra, né, estar aqui com você, falando sobre um assunto tão sério e tão importante, e que parece que as pessoas só falam quando acontece alguma besteira, né? Enquanto não acontece, na mídia não é falado, mas a gente está aqui dentro, a gente está vendo como é uma situação, né, de guerra, como é uma tensão, né? 8 quilômetros que separa Avdiivka, a cidade que a gente está, de Donetsk, 8 quilômetros que são uma eternidade aí para esse povo que está aqui.
Lucas, boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite, João. Obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme aí estar com vocês e compartilhar um pouquinho dessa experiência surreal que a gente está tendo aqui. Tem sido incrível esses últimos dias e vai ser uma honra aqui compartilhar com vocês. Maravilha. Anderson, acho que desligou o microfone. Tá no mesmo quarto, aí quando eu termino de falar, eu bloqueio, quando eu termino, eu bloqueio para não... Muito interessante a parte de vocês. Olha, bora fazer o seguinte, para a gente fazer um negócio bem bacana. Eu vou dar um contexto geral daquela pergunta que a gente tinha feito hoje de manhã, lembra? Sobre o que aconteceu em 2014, sobre os interesses da Rússia na Ucrânia. Mas aí depois, gente, eu quero passar a palavra para vocês, que eu quero que vocês contem as experiências, porque hoje eu conversei com o Lucas, né, gente, e com o Anderson pela manhã. Cada história, em 5 minutos, eu digo, minha gente, primeiro, né, muita coragem e é muito legal. E, assim, e vivenciar a história, entender toda a geopolítica, tudo que acontece nesse contexto. Tá Hoje eu certo? interromper, mas já te interrompendo, pedir, aproveitar que o pessoal tá aí, tá no começo da live, né? Vai começar agora mesmo. Pedir pro pessoal compartilhar a live. Clica aqui na setinha, ó. Essa setinha que tá aqui embaixo do Lucas. Mostra aí, Lucas. E, ó, envia pros teus amigos que gostam de história, envia pra galera, porque esse cara, o maior professor do Brasil, vai ter agora, nesse exato momento, muita informação massa. Então, compartilha essa live, porque acho que a galera tá precisando de informação, né? Pra gente entender o que realmente tá acontecendo. Muita honra, gente. Muita honra. Obrigado, meu amigo. Obrigado demais. Você é um querido. Lucas também fazendo um trabalho sensacional. Estou adorando realmente os vídeos que vocês têm produzido, todas as curiosidades. Realmente é um conteúdo de valor. É o que eu digo, sabe, Lucas e Anderson? A gente já conversava muito sobre isso, Anderson. A internet ela precisa de pessoas que trabalhem com esse propósito, com entusiasmo e que consigam produzir esse conteúdo. Consigam produzir esse conteúdo, porque quantas horas por dia a gente passa com o celular na mão? E se a gente parar para refletir, qual é o momento que a gente para aprender, para investir em nós mesmos, no nosso intelecto, no nosso crescimento, na nossa evolução? Então, o trabalho que a gente faz, eu vou falar, nós três, sim, todos nós que estamos aqui, e pessoas também que estão aqui na live, outros professores que fazem um trabalho legal, outras pessoas que, como vocês dois, viajam o mundo também produzindo conteúdo, apesar de que eu não vi ainda o conteúdo tão, mas tão bom sobre a Ucrânia, mas tem essa oportunidade, tá bom? Eu vou travar os comentários, pode ser? Para o pessoal ficar um pouquinho mais concentrado na explicação e depois eu libero novamente, tá certo? Tranquilo? Fechado? Pronto, pessoal, vamos lá. Simbora, tem mais de 1.300 pessoas, muito bacana. Bora para cima. Gente, é o seguinte, todo mundo aqui que tem interesse em geopolítica e história, vocês que eu tenho certeza que estão aqui conectados, são pessoas interessadas, são pessoas inteligentes, são pessoas que estão constantemente querendo aprender, já devem ter visto várias notícias envolvendo Rússia e Ucrânia. São dois países que vivem hoje em estado de guerra. Então, muitas mortes, muita violência, protestos de um lado, protestos do outro. E a pergunta que todo mundo faz é o porquê desse conflito. Realmente é uma pergunta que para responder, para que eu pudesse responder de forma completa, teríamos aqui, sem brincadeira, eu acho que umas 3 horas de live e não seria uma coisa tão interessante. Mas o que eu quero dizer para vocês, basicamente, é que a Ucrânia, esse país que Anderson e Lucas visitam no dia de hoje, na verdade estão visitando aí há semanas, foi um país integrante, foi uma república integrante da extinta URSS. O RSS, vocês conhecem essa sigla da época do colégio, enfim, da imprensa, significa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS, basicamente, ela foi fundada no contexto de Lenin na década de 20 do século 20, e a ideia era reunir várias repúblicas, várias regiões daquela área, daquela parte asiática, também um grande pedaço europeu, para formar realmente uma união de repúblicas socialistas, na qual a liderança seria exercida por Moscou, notadamente seria exercida pela Rússia, que seria a maior de todas as repúblicas soviéticas. A Ucrânia ela foi anexada pela URSS,
Até então, ela passou a ser a segunda maior república, estratégica por demais, não só para a Rússia, mas para toda a região. Vocês conseguem ver o mapa que Anderson ele vai mostrando por aí. E a União Soviética, vejam bem, se vocês acham que a Rússia hoje ela é gigante, porque de fato a Rússia é um país gigante, é um país continental, imaginem vocês a URSS, o tamanho da União Soviética. Então, de fato, era uma coisa realmente colossal, era algo realmente gigantesco. Então, a União Soviética ela teve como primeiro grande dirigente o Vladimir Lenin. Com a morte de Lenin, você tem a chegada de Joseph Stalin. Depois de Stalin, você tem Nikita Khrushchev. Aí tem Leonid Brezhnev, tem Andropov, tem Chernenko. E aí você tem o último, o que apagou a luz. Sempre tem aquele, não tem gente que desligou o ar-condicionado, apagou a luz e fechou a porta e disse, olha, é hora de dar tchau. Foi um cara chamado Mikhail Gorbachev. Tordal Visual. Gorbachev foi aquele cara que pegou a União Soviética bem no contexto, bem, vocês estão vendo que Anderson está mostrando aqui, bem no contexto da crise. Gorbachev, quando assumiu a União Soviética, lá nos idos de 1985, quando veio 1986, já teve o acidente de Chernobyl, que foi uma verdadeira catástrofe para então a União Soviética. O modelo soviético já mostrava todo um desgaste, a questão da corrupção, a questão da burocracia, a falta de mercados, da livre concorrência, a questão dos filtros ideológicos e tudo isso e muito mais. Em resumo, para a gente não se estender tanto, em 1991, a União Soviética foi extinta. Houve uma dissolução da União Soviética. Então, várias repúblicas que faziam parte da União Soviética aproveitaram esse momento, essa queda, esse fim da União Soviética e declararam a independência. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Estônia, Letônia e Lituânia, que são as 3 repúblicas bálticas. Tem também, a própria Ucrânia. A Ucrânia aproveitou e disse, eu vou declarar minha independência, já que a União Soviética acabou. Década de 80, a União Soviética encontrava-se em decomposição. Década de 80, a Polônia conseguiu furar a cortina de ferro através de Lech Walesa, através do Sindicato Solidariedade, através dos protestos, o apoio do Papa Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que apoiou os movimentos anticomunistas dentro da Polônia, movimentos dentro também da Hungria. E a queda do muro em 1989 foi uma grande prova de que a União Soviética, o modelo soviético, ele já tinha dado o que tinha que dar, já tinha chegado ao fim com a reunificação das 2 Alemanhas. A Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. O maior símbolo da Guerra Fria foi exatamente a divisão aí entre as 2 Alemanhas. Aí a Ucrânia, em 1991, a Ucrânia vai lá e se liberta, a Ucrânia declara a independência. Só que vejam, mesmo após a independência, a Ucrânia ainda teve, e ainda tem, na minha opinião, meio que um cordão conectando ela com a Rússia. Por alguns motivos. Primeiro ponto é que a Ucrânia, no momento que ela foi dominada pela União Soviética, principalmente no período do Joseph Stalin, a Ucrânia experimentou um processo chamado de russificação. Russificação. Basicamente, a Rússia impôs à Ucrânia a sua própria cultura. Tanto que nessa área que Anderson e Lucas estão visitando, essa parte leste da Ucrânia, essa fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, muita gente fala o idioma russo. Tem muita gente que fala ucraniano e russo, os dois, mas muita gente fala o russo. Quanto mais perto, quanto mais próximo da fronteira com a Rússia, você percebe, rapaz, será que eu estou na Ucrânia ou será que eu estou na Rússia? Porque há muitos descendentes. Então, resultado, o vínculo com a Rússia permaneceu. Outro ponto importante é que a Ucrânia, ela necessita economicamente da Rússia. A questão do mercado consumidor, o acesso ao gás natural, a Rússia fornece para a Ucrânia e também para a Europa como um todo, né? Gás natural, combustíveis. Então, a Rússia tem muitos, mas muitos investimentos dentro da Ucrânia. Para ser muito sincero com vocês, uma coisa que eu percebi, desde 1991,
quando a Ucrânia se libertou e disse adeus, União Soviética, é hora de dar tchau. Eu agora sou um país livre, eu agora sou um país independente. Mesmo assim, todo pleito eleitoral, todo presidente eleito na Ucrânia, ele tinha, direta ou indiretamente, quase todo, um vínculo com a Rússia. A sensação que os ucranianos têm é que a Rússia ela sempre esteve ali, influenciando a política ucraniana, as eleições ucranianas, pesquisas, a questão de cyberataques, manipulando possíveis resultados, né? Propagação, uma coisa muito comum hoje, né? Propagação de notícias inverídicas na internet. Então, sempre houve esse elo muito forte. Só que o que acontece? A população mais jovem da Ucrânia vem alimentando há décadas um desejo de se afastar um pouquinho da Rússia e entrar para a União Europeia. Se você parar para pensar, a União Europeia é um bloco que existe desde a década de 50, é um bloco idoso, queiram ou não queiram os juízes, tem mais de 60 anos, é um bloco com quase 30 países membros, e em 60 anos ou mais, quantos países abandonaram a União Europeia? O Reino Unido, recentemente o Brexit. Pois é, então, o leste europeu em peso, vários aliados da União Soviética na época da Guerra Fria, países que eram da cortina de ferro do bloco socialista, entraram para a União Europeia. Gente, só em 2004 entraram Estônia, Letônia, Lituânia, Chipre, Malta, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Hungria, uma porrada de país. Depois entraram Romênia e Bulgária. Recentemente entrou a Croácia. Então, o cidadão ucraniano, na cabeça deles, assim, poxa, será que eu perdi o bonde? Está todo mundo entrando na União Europeia e a Ucrânia não entrou. Daqueles países ali da região, basicamente quem não entrou, Ucrânia e Bielorrússia. Bielorrússia é difícil entrar para a União Europeia, porque a Bielorrússia é a última ditadura da Europa, é governada por um ditador. Um presidente Alexander Lukashenko, o cara é um ditador. E um dos preceitos para entrar na União Europeia é ser uma democracia plena. Bielorrússia é muito ligada à Rússia, é difícil, o presidente é vinculado demais. Já a Ucrânia tem as eleições democráticas, tem um presidente, o Zelensky, na verdade, meio que um outsider, né? Quando ele foi eleito, e ele fez um discurso emocionado agora. O discurso dele agora foi emocionante. Ele disse, eu prometo lutar juridicamente, politicamente, diplomaticamente, para recuperar qualquer território que a Ucrânia tenha perdido para a Rússia. Então, a gente percebe que o discurso na Ucrânia, cada vez mais, é um discurso de quê? De dar tchau à Rússia, respeitando-a, mas se vincular à União Europeia. É como se o leste europeu, em peso, entrasse para a União Europeia. E aí o cidadão ucraniano, principalmente Kiev, principalmente da parte ocidental da capital, principalmente os mais jovens, da minha idade, da idade de Lucas, da idade de Anderson, os caras querem experimentar um novo sistema que é a União Europeia. Dando certo ou não, eles querem, de alguma forma, entrar para o bloco. Se perguntarem, todo mundo na Ucrânia quer entrar para a União Europeia e quer se afastar da Rússia? Claro que não. Nessa zona de fronteira, como eu disse para vocês, muitos têm origem russa, muita gente de origem russa, que fala o idioma russo. Anderson já acabou de mostrar um mapa aqui há pouco tempo. Tem muita gente que tem esse vínculo histórico com a Rússia e quer permanecer. Tem a galera saudosa da época soviética, com saudade da União Soviética. Inclusive, vejam bem, derrubaram recentemente algumas estátuas de Lenin. Dos dirigentes que passaram pela União Soviética, Lenin foi o mais festejado, porque Lenin criou a União Soviética e morreu. Lenin, ele criou a União Soviética e ele morreu. Não teve nem tempo de se desgastar tanto. Pois é, 2 anos depois ele morreu e o poder foi disputado entre Trotsky e Stalin. Aí deu Stalin. Mas Lenin ainda tem algumas estátuas, né, pela Europa, mas muitas foram derrubadas. Muitas. Eu vi no YouTube uma estátua de Lenin sendo derrubada ao vivo. 2014, isso. No meio daqueles protestos. E teve gente chorando. Meu Deus, estão derrubando a estátua de Lenin. E enaltecendo Lenin. Então a gente percebe que há essa divisão. Em 2014 foi o estopim. Porque em 2014 a população foi às ruas e derrubou o parlamento, a população que seja.
derrubaram o presidente da Ucrânia, que era um cara ligado à Rússia, o Viktor Yanukovych. Yanukovych. Derrubaram, ele fugiu para a Rússia. Ele fugiu, ligado muito a Vladimir Putin. Quando derrubaram, a Rússia disse, é golpe. Derrubaram o presidente da Ucrânia, isso é golpe. Resultado, a Rússia, que já estava de olho na Ucrânia, cresceu ainda mais. O que é que Putin disse? Se a Ucrânia quiser entrar para a União Europeia, ok. Mas vão ter que nos indenizar por décadas e décadas de quê? De investimento. Derramamos dinheiro na Ucrânia, alguma coisa a gente vai ter. Resultado, a Rússia apoiou um plebiscito, uma pesquisa popular na Crimeia. Crimeia é uma área estratégica da Ucrânia, banhada pelo Mar Negro, água quente, tem acesso ao Mar de Mármara, tem acesso ao Mediterrâneo. É um local super ultra estratégico. A Rússia tem base militar por lá. Olha aí, Anderson está mostrando ali a Crimeia, estão vendo, dentro do Mar Negro. E a Rússia apoiou. A Crimeia, boa parte da população disse que queria se separar da Ucrânia. A Rússia apoiou e anexou a Crimeia. Existe uma expectativa de que a Rússia possa anexar outros territórios ucranianos. Outros territórios ucranianos, inclusive essa região que Anderson e Lucas, né, essa região de Donbas, toda essa área da fronteira, e que o país fique meio que dividido e tal. João, tu acha que os Estados Unidos vão lá para salvar a Ucrânia, a União Europeia? Gente, a OTAN, eu acho pouco provável. A Rússia tem um exército muito forte. A Rússia herdou todo o arsenal bélico, boa parte do arsenal militar da extinta União Soviética, muitas armas, muitas ogivas nucleares. Então, eu não sei se alguém estaria disposto a comprar uma briga com a Rússia. Na época, em 2014, na época do auge da crise, o presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama. Era o Barack Obama, sim. Barack Obama disse, sabe o quê? Que a Rússia deveria se afastar da Crimeia, se afastar da Ucrânia. Vladimir Putin disse, isso aqui é uma linha vermelha. Não tente atravessar. Isso aqui é uma linha vermelha, não atravesse. Ucrânia é um assunto nosso. Ou seja, OTAN se afasta. Se afasta. Isso gerou uma onda de tensões assim muito forte, ok? Mas vejam, eu não consegui falar tudo que eu queria, porque é muita coisa, mal do professor, principalmente de humanas, mas basicamente eu quero chamá-los, tá? Mas basicamente fazer uma coisa, a Crimeia é estratégica, é um porto gigante, tem saída por Mar Negro. A Rússia tinha acabado de montar uma base militar por lá. Então a Rússia disse, maioria da população falando russo, então a Rússia disse, por direito, eles vão decidir se ficam com a Ucrânia ou se separam. A Rússia apoiou a independência da Crimeia e anexou depois. Tem outras áreas que a Rússia está bancando militares, bancando grupos rebeldes para lutar contra o exército da Ucrânia. E esses grupos, armados pela Rússia, conseguem vencer muitas vezes o exército ucraniano em termos de superioridade militar. Eles usam a Crimeia para escoar grãos, escoar vinho, tanta coisa para escoar. Então, é uma área que é muito estratégica, tá bom? Beleza? Anderson, meu compadre. Bora falar? Diga lá, meu amigo. Puder Conta a tua experiência, meu. O que foi que tu viu hoje de manhã? Conta para mim o que tu... Conta para mim. Conta pro pessoal que tu me contasse hoje de manhã, porque eu fiquei realmente impressionado com o depoimento. puder chamar o Lucas aí de novo, caiu e vai voltar aí já já. Fechado. Aqui de olho nele. Bicho, foi impressionante porque, primeiro, a gente chegou, né? A gente pegou um trem soviético, fazia 3 anos que eu não pegava um trem soviético, né? A gente tentou pegar a primeira classe, que eu já sabia como era, e não conseguimos, estava cheio, e foi perrengue, meu amigo. Calor, joguei água na cama, enfim. Quem já andou trem soviético sabe como é perrengue, e até chegar. Então a gente chegou super cansado e chegou na cidade, a última cidade dominada pela Ucrânia, né? Que é justamente nessa região de Donetsk, Oblast Donetsk, né? Como eles falam. E aí, a primeira impressão que a gente teve foi de uma cidade tranquila. Pô, cadê guerra? A gente passou de guerra, mas não tem guerra. Não tem bomba, não tem um C, né? Que você imagina guerra na sua cabeça, você imagina o quê? Pau, 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 bomba toda hora. Só que guerra não é atentado todos os dias, não é bomba todos os dias. Guerra é uma zona de tensão entre 2 países, onde pode acontecer ou não. E aí a gente foi, dormiu, relaxou e foi pra rua. Quando a gente chegou aqui na rua, a gente começou a perguntar para as pessoas, né? A gente quer ir para Donetsk.
Toda vez que a gente fala essa palavra Donetsk, eles falam Donetsk, né? A gente fala Donetsk, ele, Donetsk? No, niet, 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 no, no, no. E aí a gente começava a colocar no tradutor, entender um pouquinho de russo, e eles falavam o seguinte, não vai para Donetsk. João, sabe quantos quilômetros é da onde a gente está aqui para Donetsk? Somente 8 quilômetros. 8, bota mudou aí, por favor. 8 quilômetros. Se a gente quiser ir andando, a gente conseguiria ir em menos de 1 hora, né? Dá mais ou menos mais de 1 hora, 2 horas. Eu tô vendo o mapa aqui, tá muito perto. Muito perto, é Avdiivka. Então, a gente tentou começar a procurar os taxistas, ninguém queria levar. Eu fiz, então a gente vai andando. A gente chegou no bar e falou, ó, a gente vai andando, a mulher, se você for andando vai dar merda. Aí passou um soldado de mina. Olha isso. Ele tinha uma farda azul e falou que era um soldado especialista em procurar minas pela cidade. Eu fiz, mas cadê as minas? Ele falou, zdets, ou seja, aqui. Qualquer momento a gente podia estar andando num parque e ter uma mina. Só que, óbvio, né? Não é dentro da cidade, nas ruas principais, que vai colocar a mina. Mas um pouco mais afastado dos arredores, pode ter uma mina sim. E o trabalho dos caras era procurar. E a gente falou, ó, a gente quer ir para Donetsk. E ele falou, ó, ele foi bem claro. Ele falou com essas palavras, se você for, eles vão atirar em você no caminho. E aí a gente entendeu, né? Vou deixar o Lucas terminar de contar, né? Como foi quando a gente achou um táxi. Conta aí um pouquinho agora, Lucas. Quando a gente pegou o táxi. A gente pegou um táxi e foi até a fronteira, né? Porque basicamente tem uma fronteira aqui com soldados ucranianos e depois tem outra fronteira lá, né? Com soldados da República de Donetsk, né? Que foi esse novo país que declarou a independência lá. E aí a gente conversou com os soldados, eles foram bem claros também, né? Disseram que não dava para filmar, não dava para entrar, que a gente teria que voltar. E quando a gente estava voltando, já de volta para a cidade, a gente avistou 2 prédios que estavam claramente destruídos, assim, pela guerra, né? 1 quilômetro da fronteira, assim. Então eles disseram para a gente que vários dos prédios foram reformados, mas aqueles ainda não. E aí a gente deu a volta, né? Tentar subir no prédio, né? Qualquer ideia, né? Tá destruído aqui, vamos lá tentar para filmar, gravar, entender o que aconteceu. Quando a gente deu a volta, se aproximou um carro de soldados, né? Vindo e parando. E aí a gente foi conversar com eles e perguntar, a gente pode subir, pode subir? E aí o cara falou, olha, por aquela entrada ali vocês podem. E aí a gente reparou que a entrada estava trancada, né? Ou seja, tinha gente morando de um dos lados do prédio, que tinha sido menos atingido. Só que a gente não conseguia entrar porque estava trancada. Aí a gente voltou, falou com o soldado, falou, olha, aqui não dá para entrar, mas dá para a gente entrar por aquela entrada que está destruída ali? Aí ele falou, não, ali não pode. Aí o Anderson, não, mas olha aqui, veja bem, dá para subir aqui, é tranquilo. Quando dizem não, ele quer ir, né? Ele vai. Não, mas não, dá pra gente subir, a gente assume o risco. Ele virou pra gente, olhou de novo e falou, não podem subir. E aí, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa que nenhum de nós esperava, assim. Lá do alto do prédio, desse prédio que estava destruído, que ele não estava querendo deixar a gente entrar, 2 soldados apareceram dando tchauzinho, assim, olhando. Aí na hora a gente subiu e começou a juntar as peças do quebra-cabeça, né? Aí eu virei pro Anderson e falei, cara, esses caras estão ali trabalhando. Aí ele trabalhando com o quê? No alto de um prédio, do primeiro prédio para frente da fronteira, deve ser sniper. Deve ser sniper. Aí a gente só jogou no tradutor e perguntou pro soldado. Soldado muito gente boa, até. Ele tava sendo firme, mas assim, a gente sempre fala, né? Brasil, Ronaldinho, os caras recebem a gente bem. Aí eu joguei no tradutor. Eles são snipers trabalhando? Ele virou pra gente. Dá. Aí... Fala, terminei. Dá muda aí. Aí, essa parte foi engraçada porque foi o seguinte. Essa foi a parte dos stories mais emocionantes, né? A gente viu, né, que tinha os snipers, a gente entendeu, e aí passou acho que uma coisa que a gente faz muito, que dá muito certo, né, por isso que a gente consegue fazer esse tipo de conteúdo, é ser muito cara de pau. Quando você viaja, se você não é cara de pau, você não vai conseguir, quem procura acha. A gente começou a fuçar. E aí passou 2 mulheres e 2 caras, provavelmente era o marido, a tia e um filho. A gente falou, ó, a gente quer subir aqui nesse prédio. Antes disso, a polícia tinha abordado a gente estava no alto, sei lá, 8º andar do prédio, chegou a polícia militar. Todos os prédios do bloco. A gente estava subindo, futucando para ver se a gente chegava no rooftop. Chega a polícia militar e fala, passaporte, ID. Aí a gente foi, mostrou que é do Brasil, ok, no problem. E aí deixaram a gente lá, né, solto lá no meio da zona de guerra. Aí a gente achou essa família, aí o cara fez o seguinte, eu vou te ajudar a falar com o soldado. O cara levou a gente do primeiro andar até o último andar, e bateu na porta dos soldados e falou, ó, essa galera aqui é do Brasil, eles querem
produzir um conteúdo. Eu liguei para a Alissa explicou o que a gente queria fazer em ucraniano, em russo, lá. E aí o soldado gostou da gente, fez, ó, eu não poderia fazer isso não, mas eu vou levar vocês para onde a gente atira e onde a gente é atirado, para a zona de guerra, lá em cima, no rooftop. E aí vai, Lucas, conta aí para não ficar só falando. Só que ele também foi bem fusível. Eu não vou levar vocês para o lugar de risco, eu vou levar vocês para outra parte mais protegida do prédio. E quando eu disser que você pode gravar, você pode gravar. Quando eu disser que é para desligar a câmera, você vai desligar a câmera. E em nenhum momento é para filmar a gente, que é soldado, e nem essas áreas aqui estratégicas. E aí ele levou a gente para cima do prédio, que foi onde a gente produziu o conteúdo, né? Tá lá nos stories do Anderson, vai estar no YouTube semana que vem também. Mas assim, uma das partes mais marcantes, né, foi quando a gente voltou e conversou com eles, assim, né? Câmera desligada, ali o papo, para entender. E aí, galera, o que está acontecendo aqui, né? O que vocês acham sobre isso e tal? E aí eles começaram a se abrir com a gente, né? Aí eles passaram algumas mensagens, né? Eu acho que o Anderson pode compartilhar o que mais marcou ele, mas assim, uma das coisas que mais me marcou foi que eles falaram, cara, a gente não quer guerra, sabe? As pessoas acham que militar quer guerra, quer atirar, quer bomba. A gente é o que menos quer, entendeu? A gente não vê a hora disso aqui acabar. Mas assim, um momento que alguém invade a sua casa, né, e quer tirar ela de você, você não tem outra escolha. Então, eles falaram, cara, a gente queria resolver isso de outra forma, mas assim, não dá. Ô, Lucas, fazer uma pergunta, aproveitando. Quando vocês falavam sobre a Rússia, vocês tocaram nesse tema da Rússia, o que é que os soldados falavam sobre a Rússia? Eles falaram alguma coisa mais significativa da visão que eles têm sobre o vizinho? Se eles acham que a Rússia realmente quer tomar pedaços da Ucrânia, se é de direito? Fala um pouco sobre isso. A gente foi coletando algumas percepções, não só desses soldados, mas os soldados falaram uma coisa bem interessante. Assim, eles até falaram, olha, ucraniano e russo são povos muito similares. A gente não acha que deveria estar tendo guerra aqui. Então, acho que é muito importante, e em vários outros momentos, até com taxista também, não sei se você lembra disso, a gente estava falando a Rússia e tal, ele virou para a gente e falou, olha, eu gosto da Rússia, eu não gosto é do Putin. Então, o que a gente está reparando é que aqui, João, existe essa distinção, assim, como as pessoas têm muitos familiares russos, se identificam muito com a cultura russa, as pessoas não odeiam a nação russa, só que claramente eles enxergam Putin como uma ameaça, né? Alguém que está, sim, né, com interesses próprios aqui dentro da Ucrânia. E uma coisa interessante que o cara falou, ele usou essa metáfora. Imagina, isso aí eu não vou esquecer nunca na minha vida. Ele falou assim, imagina que tem vários ratos. E aí chega alguém, monta várias ratoeiras e coloca o melhor queijo que tem dentro dessas ratoeiras, em cima dessas ratoeiras. O que é que vai acontecer? Um derramamento de sangue dos ratos. Então, eu até me arrepio falando isso, porque tem isso salvo no tradutor, a gente vai colocar no vídeo. Porque o que ele fala claramente a gente sabe que esta guerra está sendo manipulada, está sendo induzida. Nós temos irmãos russos e não tem problema. Inclusive, o lado leste daqui, né, onde a gente está da Ucrânia, eu percebo que eles têm uma noção muito maior do que está acontecendo do que a galera de Kiev, do que chega para lá para eles. Lá em Kiev é Slava Ucraína, Putin ruído, né? Putin cuzão, não sei o quê, essas coisas, essa besteira, né? E glória à Ucrânia, eles xingam muito o Putin, enquanto aqui não existe muito esse patriotismo falso, né? Que eles pregam para a galera lá do lado de lá. É muito mais, a gente não quer guerra, estão invadindo a gente está se defendendo, e é isso. Um ponto interessante até, pegando esses depoimentos de vocês, poxa, bem interessante. Eu tive contato, por coincidência, né, em 2018, eu fiz uma viagem com o Patrícia, a gente foi até Londres, e lá eu conheci um cientista interessante, um cientista político fazendo mestrado em Londres, ele de origem ucraniana, mas já morava em Londres há 8, 9 anos. Ele foi para fazer um mestrado, na verdade, e disse, pô, gostei, vou ficar por aqui. E o que ele me disse é que algumas pessoas têm um certo ranço em relação à Rússia no contexto não só de Putin, tá? Na questão de Vladimir Putin, porque, queira ou não, Putin é a figura política mais importante da Rússia desde o ano 2000. Ele se reveza. Ora ele é primeiro-ministro, ora ele é presidente. Então,
tudo que acontece, e lá na Rússia, Putin não existe meio termo. Ame-o ou deixe-o. Não há um meio termo. E ele me contou uma história assim interessante. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo agora, o pessoal que vai ficar gravada a live. Então, o pessoal que vai assistir depois, pelo meu perfil, pelo perfil do Anderson e do Lucas também. 1932, 1933, década de 30, houve um verdadeiro genocídio praticado pela União Soviética dentro da Ucrânia. Uma espécie de holocausto, tá? O Holodomor, tá? Com praticamente cifras de 3,9, 4 milhões. Inclusive, eu estava pegando aqui alguma coisa, um contexto da minha conversa na época, ver. Holodomor significa assassinato por fome. Então, milhões de ucranianos morreram de fome por conta de políticas de intromissão, de ingerência desastrosas praticadas pela Rússia no contexto da União Soviética. Então, os livros de história falam muito pouco, falam pouquíssimo, na verdade, sobre esses fatos, sobre crimes cometidos no contexto da URSS, da União Soviética. Isso é uma coisa que mexe com eles. Outra curiosidade, vocês que gostam de futebol, eu lembro até que eu conversei com o Anderson sobre isso na época. Na época agora da Eurocopa, o uniforme da seleção da Ucrânia, ele foi considerado provocativo, porque a Ucrânia, no uniforme dela, colocou o mapa e no mapa constava a Crimeia. Aí a Rússia disse, pode não, a Crimeia é nossa. A gente anexou a Crimeia é nossa, é maioria russa. E aí colocaram no uniforme o contorno do mapa da Ucrânia, considerando a Crimeia. Posteriormente, o comitê, né, a delegação, a comissão organizadora europeia disse para a Ucrânia, muda o uniforme. Inclusive, quando tem jogos de futebol, quando vão sortear as chaves de grupos, eles evitam colocar times da Ucrânia para confrontar com times da Rússia. Ou seleção da Ucrânia contra a seleção da Rússia, porque há toda essa disputa histórica e que a tendência é de... Agora está mais estável, tanto que vocês conseguiram visitar, mas é estável, vírgula, porque tem um estado constante de tensão. Está lá o sniper, tá lá, o cara está lá com a arma preparado para a guerra a qualquer momento. É um estado constante de tensão, como você foi muito feliz, Anderson, quando você disse. E tem um ponto interessante também, que é o seguinte, eu falei disso ontem no Minuto Geográfico, anteontem, na verdade. Vocês sabiam que a Rússia está inaugurando agora um gasoduto por baixo por dentro do Mar Báltico, e vai dobrar o fornecimento de gás para a Alemanha? Vê, existe uma história de que a União Europeia quer isolar a Rússia e que a Rússia usa a Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, que não são da União Europeia, tá, como anteparos para a OTAN e para a União Europeia. Mas a Rússia agora vai dobrar o fornecimento de gás para a Alemanha. Inclusive, os Estados Unidos, o governo americano queria barrar, dizendo que a Alemanha vai dobrar a dependência do gás russo. Aí a Alemanha disse, veja, eu vou depender do gás russo, mas a Rússia também depende da gente, porque a gente está pagando pelo gás. Não é nada de graça, não. E os americanos queriam boicotar, embargar, criar restrições para as empresas que estavam envolvidas na obra. Essa obra é de 2011, mas rolou um acordo que diz o seguinte, que se a Rússia usar o gás natural como arma geopolítica, ela vai sofrer sérias sanções. A Ucrânia está muito chateada, a Ucrânia está meio... Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele está um pouquinho decepcionado com a União Europeia, porque esse gasoduto sai da Rússia para a Alemanha sem passar pela Ucrânia. Então, a Ucrânia não vai ganhar absolutamente nenhuma compensação em relação a esse gasoduto. Outros gasodutos passam por lá, mas esse em particular não, tem muita coisa, né, recente. Mas falem mais aí que eu estou aqui para ouvi-los. João, você tocou até num ponto que é uma dúvida nossa, a gente discutiu aqui, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, que é essa questão da Crimeia, assim, né? Porque a Crimeia era Ucrânia, tinha muita gente de ascendência russa morando lá, né? A Rússia invadiu logo quando estourou, né, 2014, a Revolução, e eles fizeram um plebiscito lá que não é reconhecido por vários países no mundo, né? E aí eles dizem que é Rússia, mas aqui quando você fala com o pessoal na Ucrânia, muita gente diz que é território ucraniano, a Crimeia, não é russo, só que está sendo ocupado por eles. E aí, como é que a comunidade internacional percebe isso hoje? Só para complementar, né?
até notei aqui, muitas pessoas aqui nessa região que falam russo, você falou muito bem, João, e aí também, acho que complementa a pergunta do Lucas, é o seguinte, não querem fazer parte da Ucrânia, velho. É impressionante. A galera realmente queria que essa área tivesse sido dominada pela Rússia. É muito louco isso. Maravilha. Então, eu estava vendo aqui que houve um referendo. Esse referendo não é reconhecido por grande parte da comunidade internacional, porque dizem que, vamos lá, um referendo com pessoas armadas nas ruas apoiando a Rússia, armadas pela Rússia. Imagina uma pessoa que era anti-Rússia e votar. Então, foi uma coisa meio de cartas marcadas. Eu estava vendo aqui que essa reunificação, esse referendo sobre a reunificação com a Rússia é considerado ilegal por uma resolução 68-262 da Assembleia Geral das Nações Unidas, sendo então a Crimeia considerada um território ucraniano sob ocupação russa. Então, na visão da ONU, na visão das Nações Unidas, a Crimeia é um território ucraniano, mas ocupado pela Rússia. Para a ONU, é como se a Crimeia é da Ucrânia, mas a Rússia está ocupando. Na prática, então, quem manda lá é a Rússia. A Rússia tem uma base militar por lá. A Rússia, é muito importante para a Rússia dominar a Crimeia, tem acesso ao Mar Negro, águas quentes. Quando a gente fala quente, tá, gente? Comparadas com os outros mares, né? As outras águas da Rússia. Tem acesso para o Mar de Mármara, como eu disse para vocês, passa ali pelo Estreito de Istambul, tá? E vai bater no Mar Mediterrâneo. A Rússia também tem outra base militar no Mediterrâneo, quer dizer, no Mediterrâneo mesmo, no território da Síria, a base militar de Tartus. A Rússia mantém, né, alguns militares, um porto na Síria, mas, de fato, a Crimeia hoje é ocupada pela Rússia, mas a ONU condena. É meio estranho, né? Porque quando você vai olhar, a Rússia compõe o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mais perguntas? Aquela parte da Europa, eu queria que tu falasse, que tem uma partezinha da Rússia ali perto da Lituânia, sabe qual é? Sim, sim. Então, o que é que acontece? Enquanto tu fala, eu vou mostrar. A Rússia, coloca no mapa para o pessoal olhar, a Rússia, quando... Ela é grande herdeira. Se a gente parar para pensar aqui, eu estou colocando o mapa também aqui, a Rússia ela é a grande herdeira do que a gente chama de União Soviética. Então, há resquícios do território russo. Vê se tu consegue mostrar. Tenta colocar no Google Maps. Deixa eu tentar colocar aqui pro pessoal. Deixa eu colocar aqui no Maps. Eu vou tentar abrir no meu aqui. Até porque, como foi de última hora, eu aprendi, viu? Olha, eu não sou você, não. Desenrolado com esse negócio de live, não. Mas eu aprendi aqui a fazer a compartilhar algumas imagens e tudo mais. A gente vai aprendendo. Não está dando para ver aqui direitinho, não? Cadê? Pronto. Depois eu tento mostrar, eu tento colocar na história para vocês. Mas um ponto interessante é que... Kaliningrado, achamos aqui, ó. Estou já no mapa, né? Pronto. Meu Google Maps aqui tá bichado. Mas a Rússia, ela foi a grande herdeira, tanto militar quanto territorial. Então, há alguns territórios que a Rússia tem uma ingerência, tem uma participação, como Kaliningrado. Anderson conseguiu mostrar no mapa. Vê se tu dá um zoom, Anderson. Vê se tu consegue dar um zoom e Kaliningrado para eles. Eu estou vendo aqui no mapa, mas não estou conseguindo compartilhar com vocês. Tá certo? Esse território, ele já foi parte da Polônia. Já fez parte do Império Alemão. Tá? Ele já rodou aí por alguns países, por alguns impérios. Tá certo? Então, a Rússia tem essa força ainda nessa região significativa. O nome Kaliningrado, ele foi colocado em 1946, exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, você tinha uma União Soviética vitoriosa, Exército Vermelho no leste europeu, derrotando o nazifascismo. Então, tanto que muitos países caíram nas mãos assim da Rússia ou da União Soviética naquele contexto, por ter essa dívida de guerra, toda essa ajuda histórica, tá bom? Mas é uma subdivisão mais ocidental da Rússia. Tem alguns recursos, tem planícies. Eu estava vendo aqui,
demografia, 63 habitantes por quilômetro quadrado, uma densidade demográfica aí razoável, ok? Aproximadamente, eu estava vendo aqui, 1 milhão de habitantes. Aproximadamente 1 milhão de habitantes. Você podia ir lá, filmar para mostrar para o pessoal. Seria bem interessante. Chegasse a visitar na volta que você deu ao mundo, não? Não, inclusive eu só vim saber desse território quando eu tava no final da Volta ao Mundo, que eu tava mexendo aí, porque é isso aqui. Aí eu achei aqui, Kaliningrado, mas é um lugar que eu quero ir. E aqui, ó, só para mostrar pro pessoal, você falou aqui o negócio da questão do mapa, os territórios que possivelmente podem ser invadidos pela Rússia, e aqui tem perfeitamente aqui as setas, né, os mapas, né, que a Rússia anseia aí, essa invasão, e que é justamente a maioria que fala russo, né? A grande maioria aqui nesses territórios aqui falam russo. Então é bem interessante. Olha a Crimeia aqui embaixo. Ó. Anderson, eu tava vendo o infográfico aqui. Eu adoro infográfico, tá? Eu acho sensacional. É muito legal de você aprender. Tudo bem que o infográfico é de 2014, mas fizeram a comparação entre o exército da Rússia e da Ucrânia. Para o pessoal que está ouvindo aí, vê. Em 2014... Isso agora, sobre o exército. Vai. Pois é, vê, 845 mil para 129 mil da Ucrânia. Tanques, 2,5 mil para a Rússia, 1 mil para a Ucrânia. Aeronaves, 1.300 para a Rússia, 220 para a Ucrânia. Embarcação de combate, 17 da Ucrânia. 171 ou mais da Rússia. Assim, a diferença a gente falou hoje, pela manhã no vídeo, a diferença é gritante. Mas é isso. Fora que a Rússia conta com as forças de elite, serviço secreto, né? Os que herdaram a KGB, o serviço secreto. Inclusive, Vladimir Putin, que se diz, ele era ligado, né? Ele trabalhou para a KGB, não só ele, mas o Dmitry Medvedev também, outro político aí, que fez uma história recente da Rússia. É isso. João, muito obrigado. Lucas, para finalizar, João, pergunta rápida. Vladimir Putin é considerado o homem mais poderoso do mundo pelo fato de ele ter a máfia, a política, tudo na mão dele? Ele é considerado um autocrata moderno, tá? Um czar moderno, muito poderoso. Queira ou não, ele domina um grande arsenal bélico, um grande arsenal militar. Ele conseguiu se perpetuar no poder, teve o apoio do parlamento, mudou a Constituição. Parece que ele pode buscar mais 2 reeleições. Ele que já está o quê? Com 67, 68 anos. Só sai do cargo, eu acho, quando morrer. Ele é um dos homens mais ricos do mundo e mais poderosos do mundo. Eu não vou cravar que ele é o mais, mas veja. E outra, a narrativa dele é muito forte. A narrativa dele é muito forte. Então, sempre que algum presidente americano peitou, ele respondeu na mesma moeda. Então, ele tem aquela postura firme. Uma coisa que eu percebi, conversando, na internet sai conversando, né? Eu não sei nada de russo, mas vou para o Google Tradutor. Aí eu conversando com alguns russos, dizendo assim, eu perguntei, Vladimir Putin tem muita popularidade aí? Muita popularidade. Eu certeza, ele, depende. Alguns odeiam, mas eu amo Putin. Aí eu disse, por que você ama ele? Porque ele resgatou o orgulho. O orgulho da época soviética. Eu digo, sério? Ele disse, é. Dizem que lá na Rússia, um dos feriados mais comemorados é o Dia da Vitória. É o Dia da Vitória, que marca a vitória soviética contra a Alemanha. Então, aquela história do patriotismo, do nacionalismo, tá? E outras questões. Então, ele é um cara bem festejado por alguns, mas muito criticado também por outros, tá? Inclusive, aquela história de que ele teria mandado envenenar vários. Um deles foi o Alexei Navalny, que é um dos maiores opositores. É o opositor mais popstar contra Putin hoje, né? E ele foi preso. Voltou para a Rússia, foi preso, deu uma entrevista até ontem dizendo que está sendo obrigado todo dia a assistir a televisão estatal russa, que não aguenta mais lavagem cerebral. E uma pergunta, depois pesquisem, quantos diplomatas russos já foram expulsos de países europeus nos últimos anos? Mais de 50. Todos acusados, sabe de quê? Espionagem. O que se diz é que a Rússia, de Putin, usa os diplomatas em vários países europeus para praticar espionagem dentro desses países. Aí, frequentemente, um expulso, o outro morre, e por aí vai. É isso. Beleza? Show de bola, João. Muito obrigado aí pela live, hein, por todo esse conhecimento aí, tudo que você agregou com a gente. Foi sensacional. E até pra gente, assim, que tá no dia a dia aqui, várias coisas que você falou deram uma outra camada, assim, que a gente tá vivendo, de verdade. Oi? Eita, abri pro comentário, é verdade. Quem é que tá por aí ainda, hein?
Coisa boa. Rapaz, tem muita gente. Eu fiquei impressionado. Foi bom para ser de última hora. A live vai ficar salva. O que é que acharam? Gostaram ou não? Digam lá. Olha aí, começou a chegar um monte de mensagem. Coisa boa. Olha, o livro Fome Vermelha, A Guerra de Stalin na Ucrânia. Livro bom. Coisa boa. A gente, inclusive, visitou a última estátua de Stalin na Ucrânia, que tá lá. Você ia falar isso, né? Foi Lene? Foi Lenin. A última estátua de Lenin. Já adoraram. Lá em Chernobyl. E eu até perguntei, né, para o guia, por que não tiraram? Não, porque isso aí é meio que para marcar, não foi a história, não foi algo assim. Tá aí. Ninguém sabe de Chernobyl. Ninguém vai vir aqui tirar a estátua. Fez o que ele falou. Massa. Maravilha, turma. Ó, bora deixar aqui já. Ó, pessoal, essa live vai ficar salva. Quem puder fazer, vai ficar salva no meu perfil, no perfil de Anderson também, de Lucas. Quem puder, aviãozinho, compartilha essa live depois. Comenta o que achou. Surgiram temas, porque eu me empolguei. Gostei de fazer live com esses dois, Caba. Vocês são... Eu já conhecia Anderson bem. Lucas, pô, super inteligente aí, super antenado. Eu já estava gostando dos vídeos. Parabéns, viu? A gente vai se encontrar em breve. Só não vou dizer a data, porque ainda é off, né? Ainda é off. Mas a gente vai se encontrar. Tamo junto. Vai. Beijo pra vocês. Valeu, João. Boa noite. Valeu, galera. Valeu.